Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da preciosa palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Irei ler com os irmãos o versículo 5, capítulo 5 e versículo 4, versículo 5 e depois o versículo 18. Todos acharam? E a palavra de Deus diz assim: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. No versículo 5, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. No versículo 18 diz: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar para agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, para poder, através da presença do Espírito Santo, Ele fala comigo e com todos nós. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, totalmente dependente de Ti. Somos, Senhor, servos sedentos da Tua palavra. Que tudo, Senhor, que for proferido da minha boca, que seja da vontade do Teu Espírito. E que a Tua igreja seja impactada, Senhor, pela palavra que é Tua, que ela é única e verdadeira. Que possamos entender que temos identidade em Ti e devemos ser gratos, seja qual for as circunstâncias, Pai. Te agradecemos pelo ar, pelo andar, pelo pensar, pelo pão de cada dia. Amém. Que possamos, que vocês possam assentar, dando aí glória pelo ar que vocês respiram. E eu dou glória aqui por poder estar em pé. Eu quero agradecer ao nosso pastor Ariosto, à nossa missionária Sônia, toda a diretoria, a nossa amada Heloídes, que quando ela me olha, eu faço assim: Senhor. Aí ela fala: não adianta se esconder, né? Então, amados, venho agradecer também, ao meu amado esposo, meu incentivador, intercessor, minha amada mãe, minha amada irmã. Meu pai não está no momento, mas também é um homem de Deus que ora pela minha vida desde que eu estava no ventre da minha mãe, até antes, né? Que eu fui uma filha muito planejada, muito querida. E aí, por consequência, Suzana não fica com ciúme. Veio Tiago e depois Suzana. Então, ser grato, irmãos, é uma responsabilidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E antes mesmo de eu falar sobre o que vai percorrer, o que eu trouxe de objetivo? Geralmente, eu sempre ponho um slide aqui, para que vocês acompanhem de uma forma mais dinâmica. O nosso irmão vai colocar ali, mas se vocês perceberem, não é o PDF. Por quê? Simplesmente meu PDF não configurou na minha caixa de e-mail e eu não consegui abrir com o culto rolando. Só que em casa abriu. Então, a primeira etapa começa em mim: não reclamar. E entender o processo. Estou vivendo na íntegra. Estou tremendo e suando ao mesmo tempo. E aí, o que eu fiz? Deus me dá uma estratégia, porque a gente vai aprender que, ao invés de reclamar, a gente vai pedir estratégia. Aí veio Deus e falou assim: tira a foto do teu esboço. Tirei foto. O irmão ali, atentamente, não tem isso, não sei o quê. Eu falei: Senhor, como é que vai ser? Mas fluiu. Não é o PDF, mas é a providência. E na nossa vida é assim. Então, o tema que eu trouxe assim, de reflexão sobre a temática de hoje, que é ser grato em tudo, porque essa não é a vontade da Débora, é a vontade do Senhor. Então, ela não é uma opção, é uma ordenância. Porque quando a gente é grato, a gente entende que é grato no dia mau e no dia bom, porque a presença dele esteve no dia bom e no dia mau. É simplesmente por isso que devemos ser gratos. E aí eu coloquei assim: crescer além
das respostas impulsivas. Não é difícil, meninas, a gente não ser impulsiva, já uma resposta impulsiva. Das emoções instáveis. Ter sentimento e emoção é natural, agora ser instável é complicado. E além da fé infantil, nós já passamos dessa fase, né? De ser crianças. Mas tem janelas na infância que não foi restaurada. E para que Deus faça uma restauração, a gente tem que querer, para que aquela criança seja restaurada e viva na plenitude de uma mulher de Deus. Porque Deus faz, mas Ele quer que a gente deseja. Então, aqui o título é Viva em maturidade cristã e seja grato. Só é grato quem tem maturidade cristã. E quem tem maturidade vive conectado com o dono da palavra, que é Deus. Essa é a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós. O irmão pode passar, por favor? Antes de a gente chegar a dizer o porquê ser grato, primeiro a gente tem que entender qual é a nossa identidade. Porque a gente pode ser grato por uma pessoa fazer um favor, por uma pessoa nos ajudar, mas ser grato a Deus faz parte do nosso compromisso de filho, pois Ele é a nossa paternidade. Então, aqui, filhos da luz. Nós lemos que ser filho da luz é andar na contramão do mundo, não andar em trevas. Então, o que a gente deve refletir? Será que a minha atitude está em trevas ou está em luz? O meu falar clareia o ambiente ou escurece o ambiente? O meu deitar é um deitar que meu pensamento é leve ou vem perturbações que eu mesmo causei e eu culpo Deus? Então, são essas questões que devemos ter de uma autoavaliação antes de dizer que Deus não quis fazer. Na verdade, você não deixou Ele fazer. Então, nós estamos aqui. Trevas, vida sem Cristo. Mesmo eu sendo nascida e criada no Evangelho, vivi situações que parecia que eu estava em trevas. A todo tempo, Satanás quer que a gente viva em trevas, mesmo sentada aí. Porque ele quer a todo tempo ter acesso à sua ação. Porque você pensa e ele quer, através da sua ação, usar a brecha que você deixou. Então, não somos mais escravo do medo, escravo de Satanás. Antes éramos criaturas, agora nós temos uma filiação. Somos filha, somos princesas do Rei da Glória. E os irmãos, príncipes, né? E isso é fazer parte de um ambiente de realeza. Por isso a nossa mansão é qual? Céu, celestial. Então, tudo que nós iremos fazer, meninas, nós temos que pensar, minha postura é de realeza? Será que o meu falar tem uma postura que vai acolher e não maltratar? Porque a gente quer agradecer porque vem a nós. Mas Paulo nos alerta que antes de agradecer, a gente tem que entender a nossa intimidade e a nossa identidade. Então, quando vem o momento da conversão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Momento transformador de encontro com Cristo. Quem é que lembra do seu batismo? Batismo nas águas. Um momento que todos viveram, que levantaram a mão, mas único e particular de Deus com cada um. Ali você confessa que não mais o mundo, não mais a velha criatura, agora é um novo ser, um novo começo, um andar. Antes criatura, agora filho do Rei da Glória. Irmãs, irmãos, né? Isso é único e precioso. Só por isso nós já devemos ser gratos. Por Deus permitir a gente ser filhos e não estar mais em trevas. Luz, nova identidade. Então, a sua identidade é ser luz. Será que no seu ambiente de trabalho as pessoas enxergam a luz em você? Já viu quando a gente anda na rua e a criança se agracia e nunca nos viu?
Antes dela ver você, ela viu Cristo em você. Pode ter certeza. Isso é estar conectado. Isso é ter identidade com Deus. E uma glória futura é o que nós estamos vivendo, nos preparando para essa glória. Então, Paulo fica ali alertando aos Tessalonicenses para não perder essa identidade, para manter ali, mesmo sendo uma igreja nova, e quando a gente está no primeiro amor, a gente quer muito, certo? Até se alguém falar algo que não agrada, a gente fala, deixa para lá. Só que conforme no andar da nossa caminhada, a gente às vezes cria só rotina e não constância. E esse é o perigo de uma estabilidade espiritual. Então, a todo momento, Paulo está alertando aos Tessalonicenses. Vocês precisam saber qual é a identidade de vocês para que as circunstâncias não venham fazer você ser ingrato. No próximo slide, por favor. Fortalecer a convivência e a ordem na igreja. Esse era o objetivo de Paulo aos Tessalonicenses. Um dos objetivos de Paulo em suas cartas era corrigir expectativas erradas sobre a volta de Cristo e promover uma vida santa, desperta e responsável. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos, e essa madrugada eu nem dormi. Aí eu falei, mãe, eu não dormi essa madrugada. Eu nunca vi uma preletora dormir no dia anterior. Então tá, eu estou cumprindo uma obediência. Então, quando nós temos temor à palavra, nós entendemos que nós temos a responsabilidade de ter apreço a ela e ter consciência de que pessoas são regidas pelo que você fala. Então, essa responsabilidade é a primeira que eu pergunto. Como está a vida que Deus confiou a dar a vocês para cuidar? Será que você está cuidando da alma? Será que você está cuidando do corpo? Será que você está permitindo o espírito ser tratado? O pai se orgulha do filho, certo? Porque o filho vive na obediência. Será que o pai se agrada da gente andar em obediência? Ou será que ele está esperando a gente com a força do próprio braço, que é animal e diabólica? Permitir que Satanás, com pensamentos intrusivos, rasgue a nossa identidade por um falar. Então, é por isso que não podemos ser impulsivos, porque Jesus não é impulsivo. Se nós somos imagem e semelhança dele, é sinal que ele mostra que o pensar vem antes do agir. Então, como está a nossa vida? Que responsabilidade que eu estou tendo com o ar que ele me permite respirar? Sobre ser grato, às vezes a gente pensa assim, grandezas, né? Mas sabia que o ar que nós temos aqui, tem muitos que estão usando aparelhos e não têm? É nas mínimas coisas. O andar. A gordurinha que você tem em excesso. Tem pessoas que estão precisando, às vezes, de uma transfusão para poder a plaqueta ficar mais alta. Mas eu tenho um pensamento um pouco devagar. Tem pessoas que estão fazendo cirurgia no cérebro porque apareceu um tumor. Então, são coisas simples que devemos ser gratos. Então, Paulo orienta sobre respeitar e honrar os líderes espirituais. Isso, irmãos, é primordial em quem tem identidade firmada em Cristo. O respeitar, na Constituição, é um direito de todos. Eu te respeito e você me respeita. Agora, sendo uma direção divina, é algo que, se você erra, você pode até errar no escondido, mas Deus te corrige. E se Ele quiser te corrigir, seja com 3 pessoas ou no teu íntimo do quarto, Ele vai corrigir. E nós sabemos quando essa correção vem. Porque nós vamos perceber que quem é filho e tem intimidade com Cristo tem discernimento. E por isso tem maturidade espiritual. E não é mais menininho que precisa de sempre alguém fazer algo por ele. Criança é assim, né? Tia, eu quero água. A água está aqui na frente. Cadê a água? Pega. Tia, pega para mim. Ou então nem fala, fica apontando.
Não estamos mais na fase de ficar apontando o que desejamos. Está na fase da gente se posicionar para o que queremos. Então, Paulo vem ainda alertando. Viver em paz uns com os outros. Débora, eu pensei que a gente ia falar só de agradecer, que também é importante. Mas a todo tempo Deus falava sobre apatia espiritual. Pessoas que são apáticas espiritualmente. Meu Deus, como é que eu vou trazer isso? E daqui a pouco eu vou trazer para vocês como inicia essa apatia, como que essa identidade ela morre a partir do momento que você não se alimenta. E ele ainda vem dizendo, aconselhar os desanimados, confortar os fracos, ser paciente com todos. Não é Débora que está falando. Paulo alertando os tessalonicenses. Então, por ele ser um líder que ama muito, ele adverte para que o mal não venha afetar a glória que os espera, a salvação. Nós estamos com esses objetivos aqui. Estamos em santidade para que possamos ter a nossa salvação mantida, para que possamos poder ter acesso às mansões celestiais. E não é fácil, existe o dia mau e o dia bom, mas a presença de Deus é constante em quem é filho, fiel, quem é filho. Agora, quem ainda quer viver com práticas da velha criatura não consegue discernir o que é espiritual e o que é carnal. Para ele é tudo azar, é falta de sorte, é só com ele. Então, ainda vem aqui, evitar, olha outra exortação. Evitar vingança e praticar sempre o bem. Alegrem-se sempre. Não é de vez em quando. Meninas, está com o TPM, vai ter que se alegrar. Como? Eu não sei, você vai se conectar com Deus. Ontem, uma amiga minha que trabalha comigo, ela falou algo e eu já estava nesse processo de me preparar para hoje, né? E ela veio falando, Débora, eu quero te agradecer. Eu pensei que era sobre a questão de rotina de trabalho. Ela tem 2 meses. E isso, irmãos, é muito forte, porque não fui eu, foi Deus. Tem 2 meses que eu não tomo mais meu remédio antidepressivo. E eu falei assim, o quê? Eu repeti, né? Tem 2 meses que eu não tomo meu remédio para depressão. E quem vive nessa cadeia sabe que a guerra é espiritual e física. Porque o corpo, ele vai mostrar como está o teu interior. E como que começou isso, irmãos? Foi uma conversa no horário do almoço. Ela falou assim, Débora, eu não quero mais viver acorrentada. O que eu faço? Meu Deus, vamos perguntar para Deus, né? E eu só tenho 20 minutos para almoçar, irmãos. Eu tive que comer e ficar pensando. Porque era aquele momento que Deus queria que eu falasse com ela. Eu falei, olha, é lógico que você precisa retornar no médico, dizer os seus apontamentos. Mas a fé é maior do que a ciência. Então, o que você pode fazer? Toda vez que você começar o gatilho da ansiedade, porque quem vive com essa constância de crise sabe qual é o gatilho. Você imediatamente, além de ouvir um louvor, busque um versículo da Bíblia. Porque a gente consegue mudar um foco com outro foco. E um dos segredos é esse na ciência. Só que, às vezes, nós vamos no médico e ele logo quer te medicar porque é mais fácil o tratamento. Então, isso foi uma conversa assim. 2 meses depois, no caso ontem, ela falou isso para mim. Eu já fui até no meu médico, eu ganhei alta, então não foi eu. Foi Deus, porque em 10 minutos eu não conseguiria pensar nisso. Então, olha o quanto eu preciso estar conectada com Deus. Hoje, também no almoço, perceberam que é o único momento que eu consigo interagir com pessoas, né? Pessoas de pernas grandes. No almoço veio uma amiga minha falar que o filho dela, de 5 anos, se identifica como o outro gênero, sendo que ele é menino. 5 anos. E ela já queria falar comigo, mas eu não sabia o que era. Eu achei que era questões mais TDAH, essas situações. Aí eu ouvindo em 20 minutos, comendo e ouvindo. Ela, Débora, o que eu faço? Vamos perguntar para Deus em 10 minutos, que eu preciso de 10 para comer e 10 para pensar.
E ali veio, isso foi hoje, irmãos. E eu já assim, né, naquele anseio, misericórdia, eu tenho que ter tempo, eu tenho que estudar mais um pouco. Então, e eu falei para ela, olha, você já foi no psicólogo? Primeiro a gente orienta, né, o clínico, porque a gente não pode sair. Quem tem discernimento sabe que a gente não pode enfadar o outro com o que nós acreditamos. Nós temos que resgatar diante da realidade, aos poucos ele se interessar com aquele que você acredita. E eu falei para ela, você já foi no psicólogo? Já, mas o psicólogo me falou algo assim que eu não gostei. Eu não sou psicóloga, né? Começa aí, mas eu sou serva de Deus. Então, o que eu te oriento, tem um livro que fala Eu Sou Menino. Isso veio na hora, né, irmãos? E o outro livro, Eu Sou Menina. Compra esse livro, Eu Sou Menino. E pede para ele construir esses desenhos junto contigo. Cada vez que você lê uma página, ele vai desenhar ele sendo um menino. Então, isso, irmãos, foi uma estratégia que Deus me deu e na hora ela começou a chorar. Porque ela viu esperança em um aconselhamento, como Paulo alerta, que é o quê? Aconselhar os desanimados. Ela estava desanimada porque ela fala, Débora, eu sou cristã e eu não aceito isso na minha vida. Meu filho tem 5 anos. Eu falei, a gente não tem que aceitar mesmo. Mas nós temos que agir. É orar e agir. Por isso que a oração vem de uma ação. Então, ainda Paulo vem falando assim, orem sem cessar. Irmãos, tem como orar no BRT, tem como orar no carro, tem como orar atravessando a rua, tem como orar dando aula, tem como orar... Até aqui eu posso estar em pensamento de oração. E Deus recebe esse momento nosso de oração. Ele ainda diz, deem graças em tudo. Perceberam que antes de dar graça, a gente tem que trabalhar muito. E é isso que às vezes a pessoa não entende. Ela quer logo receber. Mas Deus quer que a gente sirva com alegria, que a gente esteja disposto, porque por mais que a gente não acredite no nosso potencial, Ele nos capacita. E ainda ele vem, não desprezar profecias, vírgula, mas avaliá-las. Porque nós sabemos que existem os falsos profetas que iludem uma mente e ainda vem com teorias, já ouviram falar da prosperidade? E aquilo, se a pessoa não tiver domínio próprio, não tiver inteligência emocional, será corrompido aquele pensamento e a pessoa vai ficar transtornada. Eu já vi na íntegra pessoas, amigas minhas de trabalho, que além da mente ficar totalmente conturbada, aonde ela chegava, ela era amarga. Porque Satanás é assim. Satanás, ele desfigura um rosto e Cristo transforma esse rosto. A gente pode ver pessoas, né, que se desviaram, a gente vê um semblante abatido, uma alma vaga, um peso sobre as costas. Mas quando ela aceita Jesus, aquele semblante muda. Nossa, você está tão bonita. É o brilho espiritual, né? Então, nós temos que ser sedentos a esse brilho, a essa luz que tem muito a ver com a nossa identidade. E ainda ele acrescenta, afaste-se de toda forma de mal. Nós somos seres pensantes e nós sabemos que existe a aparência do mal, mas conseguimos discernir o que é mal, porque ele tem uma aparência. Só que às vezes a gente quer dar chance para o mal entrar. Aí, irmão, a culpa não é de Deus, não é nossa. E aí nós temos que... Ai, Débora, eu deixei o mal entrar, e agora? Eu preciso me reconectar com Deus, reconhecer, dizer a Ele que não quero mais aquele mal na minha casa. Isso é importantíssimo. Isso é ter autoridade. Todas nós, mulheres que estamos aqui, somos colunas que mantêm aquela casa, aquele alicerce forte junto com os nossos esposos, ou muitas que levam uma família sozinha. Eles são cabeça, mas a cauda tem um posicionamento importantíssimo, porque um sem o outro não vai funcionar. Então, nós precisamos ter essa ligação, até mesmo entre casais, ter um propósito de vida pelo seu lar, pelo que entra, pelo que sai, também. Ser gratos a todo momento. No próximo slide, por favor. Gente, tudo isso eu já falei, 24 minutos. Não parece não, quem está aqui parece que eu estou falando 5 minutos. Alegria, oração, gratidão. É o tripé da vida cristã vitoriosa. Então, nós já vimos que devemos nos alegrar, orar sem cessar
e dá graças em tudo. Mas como podemos, Débora, mesmo no sofrimento, mesmo no dia mau, lembra, vamos ser gratos porque quem é filho, Deus está, seja no dia mau e seja no dia bom. Vamos agradecer pela presença dele estar lá conosco. No próximo slide. Discernimento espiritual. Não apagueis o espírito, permaneça sensível à voz e aos movimentos do Espírito Santo. Não resista nem reprima a sua obra em sua vida. Então, eu lembrei disso aqui quando a Eloide veio falar comigo. Eu falei, não posso reprimir a obra dele em minha vida. Eu, Senhor. Então, aqui, examinai tudo. Então, tudo que você for comer, tudo que você for vestir, tudo que você for olhar, tudo que você for tocar, examinai antes, porque isso é um conselho que Paulo dá aos Tessalonicenses. Retende ao bem. Guarde aquilo que é genuinamente de Deus. Abrace a verdade com firmeza e convicção. Então, a palavra de Deus é verdade. Guarde ela e a use. Porque enquanto menos espera, você pode estar no almoço, lá no seu trabalho, vem alguém pedindo um SOS. E você vai ter aquele momento ali para direcionar. Próximo slide, por favor. O que é apatia espiritual? São sintomas e causas. Apatia espiritual, irmãos, nada mais é do que frieza. Uma pessoa que vive reclamando, amarga. E a pessoa que vive reclamando, ela clama 2 vezes por aquilo que não está bom. Então, aqui, quais são os sintomas? Oração sem fervor. E esse fervor não precisa, às vezes, ser em alto som ou baixo. É ela sentir o que ela está orando. A pessoa ora automático, mas não sente aquela oração. A leitura bíblica vira rotineira de vez em quando. A ausência de alegria na comunhão. Ah, não. Para que no culto das irmãs, o último culto, fui em todos os cultos, né? Eu, assim, dia de quarta, eu não consigo vir com frequência porque eu dou aula esse horário. Mas aí eu consegui mudar com a direção para eu poder dar aula ontem e estar aqui hoje. Então, nós temos aqui algumas causas. Rotina espiritual sem intimidade real. É algo superficial, é algo para dizer, eu também sou cristã. Mas aí você não tem fundamento, palavra que não seja sua, mas palavra que venha de Deus. Sinais de alerta. Dá várias desculpas para não buscar Deus, comparação espiritual com outros, crítica constante sem autocrítica. Já viu que tem pessoas que criticam de todo mundo, mas nunca vê que ele precisa de um help, uma ajuda, né? É difícil lidar com pessoas assim, né? Mas Cristo andava com essas pessoas. E as que mais se chegavam perto dele eram essas. Então, lidar com pessoas difíceis trata você e o outro também. Vai te lapidar para tratar o outro também. Próximo slide. Os efeitos... Agora, nós falamos aqui, base bíblica muito importante. Mas, às vezes, a gente escuta, né, lê referências bíblicas e não percebe que a própria ciência já está se reclinando para perceber que tudo que está na Bíblia, a ciência também comprova que orar muda o foco de uma pessoa depressiva. O reclamar piora, você perde massa cinzenta. Débora, então, se eu ficar reclamando muito uma vida toda de amargura, eu demoro mais para pensar? Sim. Eu demoro mais para ter conexão, vontade de também ler a palavra? Também. Aí fica o quê? Nós somos corpo, alma e espírito. Fica a alma abalada e o corpo doente. Então, o Satanás ele quer atingir tua alma para que teu corpo fique doente. Então, nós temos aqui a reclamação crônica. A pessoa reclama, hoje está chovendo. Porque paleta. Para que paleta? Porque não podia ser a roupa preta. Eu falei assim, pessoal, o sol não era roupa preta? Senhor da glória. Aí, segunda-feira, todas bem na paleta. Aí eu não posso reclamar, meu Deus, adverte em mim primeiro. Lá fui eu atrás de uma blusa amarela. Então, não é só sobre vocês, é sobre mim também.
Isso também, mas foi uma reclamação, ou seja, foi uma pré-reclamação, né? Uma pré-reclamação. Depois eu falei assim, só para não ficar perdida num tiroteio assim, vi toda de preto. Já pensou? Isso, mas aí se eu não quisesse também vir, poderia vir toda de preto, mas a conexão é qual? Está na paleta. Então, a gente também tem que estar conectadas umas com as outras, né? Então, nessa questão da reclamação crônica, é quando a pessoa reclama de tudo. Reclama do que come, reclama do que veste, reclama do que anda, reclama até que está respirando mal. Aí fica ruim, né? Fica ruim para o lado da pessoa. E não só pelo fato dela reclamar. O próprio cérebro entende que aquele comportamento é legal. Reclamar é legal, então vira crônico, porque virou um hábito. Então, aquele hábito, aos poucos, adoece o corpo. Essa pessoa não consegue ver alegria em ver pessoas. Essa pessoa não consegue ver alegria em ver o pôr do sol. Ah, o que tem um sol? E sabe o que é pior, irmãos? A reclamação não afeta só quem reclama. Afeta o nosso cérebro também, que está do lado. Então, fala aí para a irmã, não reclama, não. Não reclama, não, né? Vai dando glória, que aí recebe a vitória. Então, a neurociência comprova. O que acontece quando a gente reclama? A gente reclama assim, zen? Não. Quando nós reclamamos, o nosso cortisol, que ali é um neurotransmissor, ele aumenta, adoece, a gente fica mais estressado, e aí quem é, mulheres principalmente, fica inchada, né? Então, até isso a gente tem que regrar. O que pensamos, o que falamos. Aqui vem o encolhimento do hipocampo, que, no caso, é responsável pela memória e aprendizado. Então, irmã, se está esquecida aí, vê se não está reclamando muito, não. De repente, precisa agradecer mais, né? E o contrário de agradecer é reclamar. Então, olha como Deus é maravilhoso. Ele fez um cérebro que também depende do nosso hábito de vida para a gente ter o que quer. Ele não deu tudo pronto, assim, facinho. Precisa a gente reprogramar esse cérebro. Por isso que tem pessoas que, às vezes, o luto é tão difícil e para outra é algo que dá para solucionar. Porque depende do ponto de vista. Se eu botar 6 aqui, o número 6, para mim é 6. De repente, para a Sal que está ali, é 9. Aí a gente vai brigar por causa do ponto de vista? Não, cada uma viva seu ponto de vista, respeitando. Mas não faça seu motivo de reclamação. Enfraquecimento da resiliência. Então, a gente tem um pensamento racional e a tomada de decisão com menos potência. Então, a gente não consegue resolver. É aquela Maria vai com as outras. Não sei o que fazer. Ô céu, ô vida, ô céu, ô vida. Aí Jesus fala, querida, se posiciona. Cadê a sua identidade? Quer ser grata como se você não tem uma identidade? Estou esperando você ter uma atitude. E nós, que temos identidade, que somos gratas, que quase não reclamamos, né? Andar do lado de quem reclama toda hora afeta o nosso humor. A gente automaticamente faz o quê? Ai, para de reclamar. Certo? Mas e o que a gente vai fazer com as amigas que reclamam? Vamos ajudar elas. Isso eu trouxe na outra vez, aí teve umas meninas, Débora, fala mais um pouco. Agora é a chance, agora é a chance, meninas. Toda vez que você reclamar por algo, pense 5 outros motivos que chegou você ter aquele algo. Ai, hoje só é arroz e feijão. Quais foram os 5 motivos que fez você ter o arroz e o feijão? Você trabalhou, você recebeu uma doação de alguém, Deus está permitindo você ter paladar para saber o que é arroz e feijão? Então, essa é a estratégia na questão da ciência. Mas na questão espiritual, nós já sabemos que é o quê? Ser grato por tudo, a todo momento. Então, quando eu quero mudar um hábito, eu estou reclamando muito, eu já percebi, meu marido está falando que eu estou reclamando. Está afetando ele, que agora é ele que reclama. Então, o que você vai fazer? Tá vendo? Jesus. Deus está falando. Então, se começou ele a reclamar também, aí vocês não gostam, né? Olha só, aí incomoda.
Então, vocês vão se reprogramar o quê? Não, reclamamos disso? Vamos pensar 5 motivos para agradecer o porquê reclamamos. Aí, seu cérebro vai ver, ela reclamou, mas está se reconectando. Aí, existe o que a gente chama de neuroplasticidade. Ele vai voltando a ter identidade. Você começa a ter boca de Deus na terra, que é o quê? Profetizar. Agradecer, não reclamar. Próximo slide. Fundamentos bíblicos de gratidão. Agora sim nós vamos falar sobre como a gratidão muda o cenário. Porque a gratidão, ela permite ali a gente fazer com que outro neurotransmissor fique ativado, que é a dopamina. A dopamina, ela nada mais é do que o sistema de recompensa. Sabe quando você faz algo e você fala, eu queria tanto ir naquele restaurante, aí teu marido te recompensa? Olha que coisa linda. A dopamina é assim também. Então, a gratidão faz isso. Ela te recompensa. Ela tira aquele hormônio alterado do estresse, o cortisol, e faz vir a dopamina, que é onde você se sente com prazer e bem-estar. Então, olha como é melhor agradecer do que reclamar. Então, nós temos aqui, a palavra de Deus está repleta de instruções claras sobre a importância vital da gratidão na vida do crente. Não é um conceito periférico, mas central à vida cristã autêntica e vibrante. Temos como referência aqui, Salmos 100, versículo 4. Entre por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Deem-lhes graça e bendigam o seu nome. Então, a gratidão é como uma porta, é um acesso que você tem. E quando a gente vier entrar no templo, que a gente venha ser grato por chegar até aqui. Grato pelo banco que senta, pelo ar-condicionado, pela luz que está iluminando, pelo microfone que está funcionando. E se tiver algo que ainda não está, no teu ponto de vista, bom, não reclame. Faz o quê? Ore, certo? Então, nós estamos aqui. 1 Tessalonicenses é o nosso tema central, 5, versículo 18, que é deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus é o quê? A gratidão não é uma opção. Ela é algo que é necessário o cristão ter. É uma prática. É algo que deve ser fundamentado na identidade dele. E agora, irmãos, para a conclusão, eu tenho aqui, como a gratidão transforma nossos circuitos neurais. A gratidão ativa regiões cerebrais completamente diferentes. Áreas associadas ao prazer, conexão social, o processamento de recompensa, que eu cheguei a falar com vocês. E quando praticamos a gratidão, estimulamos a liberação de dopamina e serotonina, os neurotransmissores do bem-estar. Estes químicos naturais criam uma sensação de contentamento e motivação. Então, quando a gente agradece, é instantâneo a gente se sentir contente e motivado. Só que é em todas as circunstâncias. Tá bem, irmãos? Então, que Deus vos abençoe. Que possamos perceber que o reclamar, ele afeta o nosso espiritual e o nosso corpo também. O seu cérebro fica com menos frequências, os seus neurônios que passam informação do que está acontecendo nesse momento, cada um vai pegar numa velocidade. De repente, tem mais gente reclamando do que a outra, né? Então, qual é o conselho de hoje? Assim como Paulo alertava os Tessalonicenses, que eles não venham perder sua identidade em Cristo e que eles venham agradecer mais do que reclamar. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe.